Bom dia! Deus abençoe o dia de vocês. Pronto. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que seja mais uma manhã regada pela bondade, pela graça de Deus. Em nome de Jesus, seja mais uma semana que nós vamos romper, mais uma semana que vamos avançar diante daquilo que Deus ele já liberou sobre a nossa vida. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Enquanto a nossa turma vai entrando, eu queria já convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 2. Nós começamos na sexta-feira mais um livro. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos em uma leitura da Bíblia em ordem cronológica e nós estamos no livro de 2 Samuel. Acabamos de ver o momento em que Davi ele está sendo extremamente perseguido por Saul e ele passa 15 anos sendo perseguido por Saul. E aí quando chega no final do 1 Samuel, a gente vê a morte de Saul. E aí no capítulo 1, Davi está ainda chorando, pranteando. Ele está recebendo a notícia que Saul foi morto. E aqui ele faz um cântico para Saul. No capítulo 1 de 2 Samuel, é um cântico de Davi para Saul e para Jonatas, honrando eles por tudo que eles fizeram por Israel. Então, estou situando vocês que estão aqui talvez pela primeira vez. Nós já vamos orar, agradecer o Senhor por mais um dia. Peça ao Pai para que Ele possa mesmo falar aos nossos corações, que Ele possa falar com você nessa manhã. Bom dia, Lu. Deus te abençoa. Deixa eu ver aqui, abrir meu roteirinho. É isso. Se você pode, aí da sua casa, feche seus olhos. Se você está no ônibus, no trabalho, indo viajar, não sei onde você está agora, mas se você puder, feche seus olhos e fala: Pai, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo. Então, abra os meus ouvidos, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver e entender tudo que o Senhor tem para liberar sobre a minha vida. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar nesta manhã. Nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, a tua misericórdia, tudo que o Senhor tem derramado e feito nas nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor. Queremos começar mais uma semana com muita gratidão no nosso coração. Gratos, Pai, pela vida, gratos pelos feitos, gratos pela nossa família. Gratos, Pai amado, pela casa que temos, por tudo que o Senhor tem movido e feito na nossa vida, Pai. Às vezes, bendizer e louvar o Senhor quando tudo vai bem é fácil, mas é difícil, Pai amado, quando as circunstâncias elas não são favoráveis, mas mesmo assim, nós escolhemos continuar rendendo graças ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a vencer essa semana, que seja mais uma semana regada pela presença do Senhor e que possamos mesmo dar uma resposta de acordo com o céu, Pai. Nós queremos mesmo ser incluídos na tua agenda, ser incluídos no teu cronograma, naquilo que o Senhor planejou para esta semana. Em nome do Senhor Jesus, toma cada vida aqui presente nas tuas mãos, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, porque nós queremos te ouvir. Espírito Santo, fique à vontade, nos ajude a discernir a tua palavra, nos ajude a discernir com atenção, olhar e ver os detalhes, porque em cada detalhe o Senhor fala. Obrigada, Deus. Nós te louvamos e nós te bendizemos nesta manhã, por quem o Senhor é. Obrigada. Fique à vontade, ministre em cada coração, traga as suas particularidades nesse lugar. Eu sei que a tua palavra ela é atemporal, ela falou ontem, ela fala hoje e ela vai continuar falando amanhã, Pai. Nós cremos nesta palavra viva que transforma e alinha o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe a vida de vocês. Bora para mais uma manhã devocional. Hoje nós estamos começando bem cedinho, né? O povo tá dormindo ainda? Bom dia, como que vocês passaram o final de semana? Tá todo mundo bem? Todo mundo rompendo e avançando no Senhor? Amém. Nós vamos para 2 Samuel, capítulo 2. Falamos na semana passada quando Davi ele recebe a notícia da morte de Saul. E agora nós vamos entrar aqui agora no capítulo 2. E o título da minha Bíblia fala assim: Davi é ungido rei de Judá. Uma das coisas que nós vamos ver aqui agora durante essa posse do reinado de Davi é que Davi, hora nenhuma, ele queria assumir o trono por uma ganância, por uma vingança. Davi não tinha isso no seu coração, sabe? Davi, ele vai assumir o trono por submissão. Não é por uma, eu preciso, agora ainda bem que Saul morreu, porque agora eu vou reinar. Hora nenhuma a gente vê Davi assumindo o trono com uma ambição. Essa seria a palavra, né? Por uma ambição. Mas Davi, ele vai assumir o trono por submissão. A gente vê que ele pergunta para Deus: Deus, para onde eu devo ir? O que eu devo fazer agora? Uma das pessoas vai chegar para levar a notícia da morte de Saul para Davi e vai entregar a espada, vai entregar o capacete de Saul e vai falar assim: eu entrego para você, meu rei. Isso a gente vê lá no capítulo 1. Só que Davi, hora nenhuma, ele vai aceitar e vai falar assim: que bom que eu tô agora com a espada de Saul, que bom que eu tenho agora a coroa. Não, ele, hora nenhuma, ele vai querer esse trono, custe o que custar. Mas ele vai falar assim: eu preciso chorar, eu preciso lamentar a morte de Saul e a morte de Jonatas. E ali naquele momento, Davi, ele vai chorar, Davi, ele vai prantear, ele vai entrar em luto. E depois ele vai saber, ele vai procurar saber o que ele precisa fazer para poder reinar naquele momento. Mas hora nenhuma a gente vê Davi agindo por ambição, Davi agindo por ganância, por uma, que bom que Saul morreu. Não, ele tem um temor, sabe? O que acompanha Davi é um temor de caminhar debaixo da vontade de Deus. E uma das coisas que nós vamos trazer para esse momento devocional é a importância de nós buscarmos ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Entende? A importância de buscarmos ao Senhor antes de tomar qualquer decisão, tá? Se você está anotando, você coloque isso aí. Se alguém puder escrever nos comentários para mim, eu vou fixar. Vamos lá. Depois disso, depois do que, gente? Depois da morte de Saul, depois do rapazinho ter chegado lá para Davi e contado que ele tinha morrido, Saul tinha morrido, depois de Davi ter feito um cântico e proclamado esse cântico para todo Israel, ele fez um cântico para ser lembrado e para que todo Israel não esquecesse de Saul e nem de Jonatas. Então, depois disso, depois desses acontecimentos, Davi perguntou ao Senhor: devo voltar para alguma das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor. E aí a gente faz uma pausa aqui. Davi pergunta para Deus o seguinte: Deus, ele estava morando no deserto, vivendo em fortalezas, se escondendo em cavernas, indo de uma cidade para outra. E aí a primeira coisa que ele faz, ele estava em Ziclag, no momento em que ele recebeu a notícia. A gente vê isso lá no 1º capítulo. Ele vai falar assim: depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas e passou 2 dias em Ziclag. Ele está lá em Ziclag. E aí ele pergunta: Deus, eu devo ir para algumas das cidades de Judá? Tenho que ir para lá? É para mim poder fazer o que agora? Davi sabia que ele ia reinar sobre Israel, mas ele não toma nenhuma decisão da cabeça dele. Ele não vai para onde ele quer, ele não sai proclamando que agora ele era o rei.
submetam-se a mim, façam a minha vontade. Agora eu vou guerrear e vou lutar contra o povo inimigo de Israel. Vou pegar e vou fazer isso aqui. Não. A primeira coisa que ele faz é consultar ao Senhor se ele deveria voltar para alguma das cidades de Judá. E às vezes a gente é pego na nossa vida, a gente só para poder analisar a circunstância na hora que dá errado. Porque antes de dar errado, a gente acaba tomando algumas decisões por conta própria. A gente acaba fazendo algumas coisas da nossa cabeça mesmo. E a gente começa a tomar decisões e achando que vai para a direita e vai para a esquerda e aquilo que é melhor. Só que as pessoas não têm o hábito de medir a consequência de uma decisão, de uma atitude sem buscar ao Senhor. Pode ser consequências terríveis. Sabe? Gente que acha, eu vou fazer isso aqui porque eu vejo que isso aqui é o melhor a ser feito. Olha, se o melhor a ser feito, no seu ponto de vista, não for direcionado pelo Senhor, pode provocar uma morte, pode provocar ruína, pode trazer desgraça para o meio onde você vive. Então, antes de tomar uma decisão, consulte ao Senhor. Busque a Deus. Não tome decisão pela sua cabeça. Sabe, por exemplo, vou dar um exemplo assim, na criação de filhos. Seu filho vai estudar aonde o Senhor te direcionar. Não é aonde a escola é melhor, não é onde os professores te dão o feedback que você quer, não é aonde você tem um acesso ao WhatsApp da escola, recebe foto da sua criança. Não. A escola que seu filho vai estudar é a escola que o Senhor tem para ele. E isso precisa ser afinado na nossa vida, a ponto de você não escolher a sua comida sem consultar o Senhor. Porque a palavra nos diz que todas as coisas, quando é todas as coisas, é todas as coisas. Todas as coisas a nosso respeito está escondido em Deus, está oculto nele. Então nós precisamos buscá-lo, para que ele possa mesmo se revelar a nós e a gente tome decisões pautadas na vontade de Deus. Nem sempre aquilo que é bom e agradável aos nossos olhos é o que Deus está planejando para nós. E isso pode atrasar a nossa bênção de chegar. Quando Deus disse para Abraão e falou assim: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando Deus disse isso para Abraão, o que ele está falando é: Abraão, o que eu vou fazer na sua vida, eu preciso que o primeiro passo seja você sair do meio dos seus parentes, do meio da sua cultura, do meio dos seus hábitos. Saia desse meio, Abraão, porque eu tenho algo a fazer na sua vida e é algo grandioso. Só que aí Abraão, ele cuidava do seu sobrinho. Ló era filho do irmão de Abraão. O irmão de Abraão morreu e aí Ló era filho desse irmão de Abraão e o pai de Abraão e Abraão cuidava de Ló. Só que Abraão não considerou que Ló era um dos seus parentes. E o que ele faz? Ele traz Ló consigo. Ele vai embora e leva Ló. Ele está saindo da terra, ele está saindo da parentela e ele está levando Ló. Só que chega lá na frente, quando a gente vai parar lá em Gênesis, no capítulo 13, no capítulo 14, a gente vê que Ló começa a conflitar com Abraão no quesito território. As posses das terras. Ló tinha muito gado, tinha ovelha, tinha muitos animais. Abraão também. E a palavra nos diz que os pastores de Ló entraram em guerra com os pastores de Abraão. Por conta de, não, esse ambiente aqui é lugar de pastar as ovelhas de Abraão. Não, aqui é lugar das ovelhas de Ló. Gente, acontece que se Abraão não tivesse levado Jó, não estava tendo esse problema agora. E aí acontece que agora ele vai ter que fazer uma divisão de terra. Ele vai falar para Ló: Ló, escolhe a terra que você quer ficar. Ló muito ambicioso, Ló muito altivo ali, não deixa o seu tio escolher a terra. Ele acaba escolhendo a terra que tinha uma vista melhor, que tinha um vale melhor, que tinha
riacho e ele vai olhar para aquelas campinas e vai falar assim: essa aqui é mais favorável, então vou ficar desse lado. No passado, até hoje a gente tem esse hábito de respeitar as pessoas mais velhas, só que na cultura deles, o mais velho tinha direito de escolher. A opção de escolha era sempre das pessoas mais velhas. E a gente vê Ló não dando honra ao tio dele. O tio que até aquele momento não tinha abandonado, o tio que até aquele momento estava cuidando dele, e eu creio que até mesmo as riquezas que Ló tinha fazia parte daquilo que Abraão carregava, que ele repartia com seu sobrinho. Só que na hora de tomar posse da terra, na hora de escolher um lado, ele não fala: não, tio, pode escolher o lado que o senhor quer e eu vou para o outro. Não, ele não fala isso. Ele escolhe o melhor lugar, a melhor campina, e aí depois o Abraão tinha que ficar com o restante. Tem um problema aqui. E o problema é, se nós não consultamos o Senhor antes de tomar uma decisão, aquilo pode nos levar a um conflito lá na frente. E hoje é o lugar que a maioria dos cristãos eles acabam se encontrando. Pessoas que não consultam Deus para tomar uma decisão e depois quer participar Deus do problema. Nossa, Deus, agora eu tô com um problema tão grande, não sei como eu vou pagar isso aqui, não sei como eu faço para poder recuperar isso aqui outro, não sei o que eu faço para poder conduzir a minha casa, porque chegou nesse ponto. As pessoas não consultam a Deus antes de tomar suas decisões, mas na hora que o problema chega, aí elas querem apresentar os seus problemas a Deus. Hoje é um número muito grande de pessoas apresentando seu problema do que pessoas buscando Deus para poder tomar uma decisão. E eu quero te lembrar nesta manhã, busque ao Senhor antes de agir. É o nosso primeiro parênteses para esse momento devocional. Consulte o Senhor antes de tomar qualquer decisão, seja o emprego que você vai, seja com quem você vai se relacionar, seja a escola do seu filho, seja a faculdade que você vai fazer, as posições no Instagram. Busque o Senhor antes, para que você não caia no problema e venha buscar ele depois em apuros. Davi está aqui agora começando o seu reinado e a primeira coisa que ele pergunta é: Deus, eu devo ir para alguma cidade de Judá? E o Senhor disse sim. Sim, Davi, vá. Só que aqui não fala quantos dias demorou para Davi orar e o Senhor responder. E quando a gente começa a ler as narrativas bíblicas, a gente acha que é algo bem rápido, né? Que a gente pergunta a Deus e Deus responde. A gente vê, e Abraão consultou ao Senhor e o Senhor respondeu, e Moisés consultou o Senhor e ele respondeu, e Abraão perguntou para o Senhor e o Senhor respondeu. Uma sequência de homens de Deus perguntando a Deus e Deus respondendo. Só que não fala os dias. O Senhor não mudou. Deus permanece o mesmo Deus que agia com Abraão, com Moisés, com José, com Daniel, é o mesmo Deus que está hoje. E esse Deus não traz respostas rápidas. Não, é no tempo dele. No tempo dele. Talvez ele respondeu imediato, mas como o tempo dele é diferente do nosso, chega pra gente com uns 4 dias depois, 2 meses depois, 1 ano depois. Não é mesmo? Então, quando a gente entende que o nosso Deus é soberano e ele permanece o mesmo, e ele responde orações, nós precisamos ter paciência de esperar o tempo de Deus. E aí você fala: Raira, eu tenho que tomar uma decisão, Deus não respondeu, Deus não falou. Olha, se Deus não falou, não faça. Se Deus não pediu, não vá. Se tá na dúvida, é não. Na dúvida é não. Agora, se Deus falou, faça. Se ele disse sim, vá. Mas se Deus não respondeu, se Deus ficou calado, trabalhe com não. A não ser que ele já tenha te falado algo e você não cumpriu esse algo, e aí tá postergando, e aí você tá buscando outra vez uma resposta de Deus de algo que ele já te falou. Se Deus já te falou, pouco provável que ele vai te falar de novo. Tem pessoas buscando respostas de Deus diante de coisas que Deus já respondeu. Ele não vai responder 3, 4, 5 vezes. Enquanto eu preciso, Deus tem que responder. Não, ele não vai responder. Então, consulte o seu Deus antes de tomar qualquer decisão.
Lá no versículo 1 ainda, vai falar assim: então Davi perguntou, para que cidade devo ir? Para Hebrom, disse o Senhor. Então Davi partiu com suas duas esposas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal, do Carmelo, também com os homens que os acompanhavam e suas famílias. Eles se estabeleceram nos povoados vizinhos de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi, rei do povo de Judá. Davi já tinha sido ungido por Samuel. Mas naquele momento que Samuel está ungindo Davi, era o ungir de escolha, né? Olha, Davi, Deus está te dando uma autoridade para exercer o reinado de Israel. E ali Davi tinha uma certeza que Deus tinha levantado ele para aquele tempo. Só que passa-se o tempo, Davi é perseguido por Saul, e agora, depois da morte de Saul, o povo da cidade de Judá, homens da cidade de Judá, está ungindo Davi rei. Isso significa que naquele momento as pessoas reconheceram Davi como rei, né? É como se dissesse: Davi, nós entendemos que você será agora o sucessor de Saul e por isso nós estamos aqui ungindo a sua vida, aceitando o seu reinado. E aí, quando Davi soube que os moradores de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul, enviou-lhe a seguinte mensagem: que o Senhor os abençoe por terem sido tão fiéis a Saul, o seu senhor, e terem dado um sepultamento digno. Que em troca o Senhor seja fiel a vocês e o recompense com a bondade. E eu também os recompensarei pelo que fizeram. Agora que Saul está morto, peço que continuem a ser fortes e corajosos e saibam que o povo de Judá me ungiu para ser o novo rei. Porque o citar a cidade de Jabes de Gileade? A cidade de Jabes de Gileade era uma cidade que era muito fiel a Saul. Os maiores guerreiros do exército de Saul vinham da cidade de Jabes de Gileade. Então o povo aqui ainda estava chorando a morte de Saul. Só que o povo de Judá já está consagrando, ungindo ali Davi como rei. Só que Davi, ao invés de chegar com uma posse, né, e falar assim, ó, chega de Saul, porque agora eu sou rei, ele fala o seguinte: ele estabelece um relacionamento. Ele coloca as suas armas no chão e chega com, com simpatia, chega com uma singeleza, dizendo: olha, eu respeito o luto de vocês, eu respeito Saul. Saul, para mim, foi um grande homem de Deus, foi o rei de Israel, foi um grande homem de guerra. E aí Davi vai dizer o seguinte: olha, muito obrigado pelo que vocês fizeram por Saul. Vejo que vocês deram para ele um sepultamento digno. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor recompense vocês. E, além do Senhor, eu vou recompensar vocês também. Davi estava colocando num pedestal e exaltando aquele povo por estar cuidando tão bem do seu inimigo. Isso parece loucura. Parece loucura. Quando você vai recompensar alguém que está colocando em honras o seu inimigo? E Davi, ele vai deixar bem claro para todo Israel: o meu problema não era com Saul. Eu não tinha problema nenhum com Saul. Ele me perseguia, não sei porquê, mas eu honro a vida dele. E Davi nos ensina de uma forma tão linda a honrar as nossas lideranças, a honrar as pessoas que Deus coloca para poder liderar sobre a nossa vida, para reinar sobre a nossa vida, pessoas que ele ungiu para um tempo. Então, olhe, observe essas pessoas que estão à sua volta e veja se você tem honrado cada uma delas. Busque honrar as pessoas que Deus colocou na sua vida para exercer uma liderança, para exercer um reinado, para um tempo de governo. Honre essas pessoas, ore por elas, porque é isso que nós estamos aprendendo com Davi. Foi perseguido? Foi, mas o tempo todo Davi está honrando a vida de Saul e dizendo: não tem outro senão o ungido do Senhor.
Ele foi ungido do Senhor e eu não vou tocar nele. Davi não tocava por palavras, não tocou com a espada, não tocou com nada. E aí nós aprendemos muito com isso. Porque às vezes você não vai concordar com uma liderança e a gente chega num ponto de falar assim, não concordo, não vou fazer, e ainda fala mal. E ainda fala mal. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Com a vida de Davi, a gente aprende a honrar as lideranças, a honrar as pessoas que Deus colocou para reinar por um tempo. Então, olhe isso ao redor da sua vida e veja se você tem honrado essas pessoas que estão aí ao seu redor. Amém? Amém, amém? Uma frase que eu coloquei é: ele não assume o trono por ambição, mas por submissão. Se você quiser escrever, escreva isso aí. Davi não assume o trono por ambição, mas por submissão. Agora vamos lá, continuando, versículo 8. Para você que está chegando agora, bom dia, que Deus te abençoa, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, família e tudo aquilo que leva seu nome e sobrenome. Nós estamos lendo 2 Samuel capítulo 2, versículo 8. Isbosete é proclamado rei em Israel. Contudo, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, já estava levando Isbosete, filho de Saul, para Manaim. Ali proclamou Isbosete rei sobre Gileade, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre a terra dos Assuritas e todo o restante de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou por 2 anos. Enquanto isso, o povo de Judá permaneceu leal a Davi, que fez de Hebrom sua capital e reinou sobre Judá por 7 anos e meio. Olha o que está acontecendo. Isbosete foi o único filho que restou de Saul. E Abner, ele tá pegando agora e falando assim, gente, quem vai reinar sobre a gente agora é Isbosete. Isbosete vai reinar e ali acaba que cria uma divisão. Isbosete está reinando de um lado e Davi está reinando de outro. As cidades que recebe Isbosete é a cidade de Gileade, de Israel, cadê mais? Quem mais? Efraim, Benjamim. Esse povo todo está sendo reinado, tendo o reinado de Isbosete em vigência. E do outro lado, em Judá, tem Davi. O povo ainda não tinha reconhecido Davi do outro lado. A gente vê que Isbosete, ele tem 40 anos, então ele nasceu bem quando Saul estava assumindo o seu trono, porque Saul reinou por 40 anos. E aqui a gente vê o filho dele com 40 anos, então esse filho nasceu bem no início do reinado de Saul. E ali vai ser a primeira divisão. Davi reinando do lado de Judá, em Hebrom, a cidade que Deus tinha orientado ele para ir. E do outro lado, Isbosete, filho de Saul, é colocado por Abner para reinar sobre o restante de Israel. Vamos lá. Nós vamos ver aqui o registro de uma primeira menção de guerra civil entre Judá e Israel. Porque é o mesmo povo. E eles vão guerrear entre eles agora. Certo dia, Abner, filho de Ner, conduziu as tropas de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, para Gibeon. Ao mesmo tempo, Joabe, filho de Zeruia, saiu com as tropas de Davi e foi ao encontro deles na represa de Gibeon, onde os 2 exércitos ficaram frente a frente, posicionados em lados opostos da represa. Então Abner disse a Joabe: proponho que algum dos nossos guerreiros lutem em confronto direto diante de nós. Está bem, respondeu Joabe. Então foram escolhidos 12 soldados de Benjamim
para representar Isbosete, filho de Saul, e 12 soldados para representar Davi. Cada um agarrou seu adversário pela cabeça e cravou a espada um no lado do outro, e todos morreram juntos. Por isso, desde então, esse lugar em Gibeon é conhecido como Eucate Azurim. Seguiu-se nesse dia uma violenta batalha, na qual Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Ponto de observação, né? Tá acontecendo aqui a Primeira Guerra Civil mencionada e o povo de Saul, ele vence a batalha. Gente, eles estavam num grupo menor. Do outro lado tinha todo Israel. E do lado de Davi só tinha Judá. Quando a mão de Deus está estendida sobre alguém, a favor. Não há quem vença, não há quem derrube aquele que é escolhido por Deus. Não há quem toque, não há quem calunie, coloque ofensas. Nada disso será suficiente para derrotar aquele que Deus levantou como ungido. Então não se preocupe. Se você é alguém que Deus escolheu para um tempo, às vezes você não vai saber o tempo que você vai reinar, que vai acontecer, que vai exercer aquilo que Deus colocou para você, mas ninguém derrota aquele que Deus levantou. Ninguém abate aquele que Deus colocou para governar por um tempo, tá? Confie no Senhor e saiba que dele vem a sua vitória. Só isso. Pontos de curiosidade. Se você está anotando, anote aí. Hebrom é a cidade profética, onde Abraão construiu um altar em Gênesis 13, 18, e onde Sara foi sepultada, Gênesis 23, 2. Nada disso é por acaso, né, gente? Isbosete significa homem da vergonha. Muitos estudiosos acreditam que este não era o seu nome de nascimento, tá? Não era o nome de nascimento, mas o nome dado posteriormente. É isso. 12 de cada lado lutando, um povo da tribo de Benjamim, um povo da tribo de Davi, e todos eles morreram. Nem todo governo estabelecido é aprovado por Deus. Isso aí também você pode anotar. Nem todo governo estabelecido é aprovado por Deus. Por quê? Abner coloca Isbosete para poder reinar, mas não tinha aprovação de Deus. Então não pense que todo governo estabelecido, quero que você me entenda bem, nem todo governo estabelecido é levantado por Deus, tá? É aprovado por Deus. Tem muitos lugares aí que abrem portas e falam que tem Deus e que Deus mandou fazer, mas na verdade não tem nada de Deus. As coisas que são de Deus, elas têm cheirinho de Deus, sabe? Tem cheirinho de Deus, tem essência de Deus, mas o que não vem dele não se parece com ele, tá? Não se parece. Vamos continuar a leitura. Versículo 18. Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, participaram da batalha nesse dia. Azael, que era mais rápido como uma gazela, começou a perseguir Abner. Continuou decididamente em seu encalço, sem perdê-lo de vista. Quando Abner olhou para trás e viu que ele se aproximava, perguntou: "É você, Azael?" "Sou eu mesmo", respondeu ele. "Saia do meu encalço", disse Abner. "Enfrente um dos soldados mais jovens e tome suas armas." Mas Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez Abner o advertiu: "Pare de me perseguir, não quero matá-lo." Como poderia encarar seu irmão Joabe? Azael, porém, se recusou a dar meia volta, e Abner lhe encravou no estômago a parte de trás da lança, que saiu pelas costas. Azael caiu morto no chão, e todos que passavam por ali paravam ao ver Azael caído morto. Então Joabe e Abissai saíram em perseguição a Abner. O sol estava se pondo quando chegaram ao monte Amá, perto de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon.
Os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, se reuniram no alto do monte para resistir ao ataque. Então Abner gritou para Joabe: Será que não há como evitarmos de matar uns aos outros? Não vê que isso só resultará em amargura? Quando você vai ordenar a seus homens que parem de perseguir seus irmãos israelitas? Porque, gente, o povo aqui um era irmão do outro, um era parente do outro e eles estavam perseguindo e não paravam. Joabe respondeu: Só Deus sabe o que teria acontecido se você não tivesse falado. Pois se fosse preciso, nós o teríamos perseguido a noite toda. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir os soldados de Israel, e a batalha cessou. Durante toda aquela noite, Abner e seus homens recuaram pelo vale do Jordão. Atravessaram o rio, marcharam a manhã inteira e só pararam quando chegaram em Manaim. Enquanto isso, Joabe e seus homens também voltaram da perseguição a Abner. Quando Joabe fez a contagem, viu que faltava apenas 19 homens, além de Asael. Os soldados de Davi, por sua vez, haviam matado 360 da tribo de Benjamim e dos demais soldados de Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Asael para Belém e o sepultaram no túmulo do seu pai. Então caminharam a noite toda e chegaram em Hebrom ao amanhecer. O que a gente vê? A raiz desse confronto? A ambição. Por quê? Porque de um lado tem Abner, querendo que Esbocete reinasse sobre todo Israel, e do outro tem Davi, aquele que tinha sido levantado por Deus. Quando a ambição ela sobressai a submissão, o contexto vai ser esse. Guerra, conflito, confronto, o tempo todo um não aceitando a liderança do outro. Mas o que vence é aquilo que foi levantado por Deus. Toda vez que tem ambição na frente da submissão, há confronto, há conflito e ali desce ladeira abaixo, tá? O que nós tiramos de aprendizado do capítulo 2 de 2 Samuel? E aí nós vamos passar por 3 para a gente poder continuar lendo. Davi, ele consulta o Senhor bem no início do capítulo, e a pergunta é: eu tenho buscado direção de Deus ou agido pela urgência? Conte para mim. Vocês podem contar para mim. Porque o primeiro passo é consultar o Senhor. Coisas que nós aprendemos. Davi é reconhecido rei de Israel por um lado e por outro não. Às vezes o processo da promessa é por partes. Deus começa te estabelecendo aos poucos, segundo o ensinamento. Às vezes o cumprimento da promessa, ele vem por partes. É um processo. Às vezes você recebeu palavras de Deus e essas palavras aqueceram seu coração e você ficou tão feliz. E você falou assim: nossa, que bom que Deus me colocou essa promessa. Mas a promessa às vezes vai vir por partes. Eu vou dar um exemplo que dói, né? Para mim é um exemplo que dói. Eu não faço nem ideia do que é isso. Mas eu vejo um monte de pessoas, né? Mulheres, que recebem a promessa de ter um filho. E por muito tempo elas são estéreis. Estéreis? São mulheres estéreis e elas recebem a promessa de um filho. Só que aí, na primeira vez que engravida, tem um aborto. E depois outro aborto. Depois outro aborto, depois vem um filho. E aí você fala assim: mas não tinha promessa? Por que ela perdeu o neném? Nós nunca vamos conseguir entender o que Deus ele tem preparado para a nossa vida. Mas saiba que as promessas de Deus na nossa vida se cumprem por partes. E não é porque você não viu do jeito que você queria que Deus não vai cumprir o que ele falou. Então respira e não se apresse em ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Se apresse em fazer aquilo que Deus já te pediu. Se apresse em cumprir a sua parte. Se apresse em ter um caráter aperfeiçoado, se apresse em abrir mão das coisas desse mundo, se apresse em morrer para você, se apresse em endireitar e consertar a sua casa, mas não se apresse em querer ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida, se apresse em fazer a sua parte. Sabe, porque nós somos bons demais em cobrar de Deus?
Mas quando o assunto é fazer a nossa parte, a gente não faz. Então, que não sejamos bons em cobrar de Deus, tão bons quanto, né, fazer a nossa parte. Que a nossa parte, ela entre em primeiro lugar e depois que venha a parte de Deus. Terceira lição, a divisão que vai acontecer. Nem toda oposição é inimigo declarado. Às vezes, é só alguém tentando manter o controle. Por quê? A gente vê que Israel, o povo, de um lado tinha Judá, de outro lado tinha a tribo de Benjamim e todos os outros irmãos. Nem toda oposição é inimigo. Tem oposição que vem na nossa vida, que é de pessoas que são órfãos, sei lá o que acontece com elas, e elas querem exercer o controle. O que está acontecendo aqui com Abner é que Abner se sentiu órfão. O tempo todo ele era reinado por Saul. Agora Saul morre. Um espírito de orfandade instala dentro dele. E ele quer continuar no controle. E ele quer continuar mantendo ali a decisão. E ele está estabelecendo um novo rei. E ele coloca Esbocete. Nem toda oposição é inimigo declarado. Tem oposição na nossa vida, que é só pessoas tentando manter o controle. Tá? Que delícia, mamãe! Tá uma delícia meu cafezinho. Cadê seu cafezinho? Cadê? Cadê seu cafezinho? Pega um cafezinho aí pra você. Pega um cafezinho, toma um chá. Não sei se você gosta de chá, talvez você goste de chá. Toma um chazinho. Às vezes você gosta de chimarrão. Toma o seu chimarrão pra gente ir pro capítulo 3. Pronto. Bora. Quarta lição que nós tiramos aqui do capítulo 3, do capítulo 2. Tá delícia mesmo. Abner e Joabe. Rivalidade, vaidade e guerra. Cuidado com disputas motivadas por ego. Todo conflito desnecessário tem preço de sangue. Eu aprendi que nós precisamos abrir mão, sabe? Aprenda a abrir mão. Tem coisas, gente, que não dá para poder entrar. Eu não sei aí com vocês, mas dentro da igreja tem muita rivalidade, tem muita competição. Pessoas que só enxergam o seu ministério próprio, sabe? E quer fazer somente para o seu ministério. Então não entra em rivalidade, não entra nas vaidades, não entra. Sabe? É uma coisa que Deus ele tem me ensinado. Tem hora que eu fico com raiva quando eu vejo algumas coisas acontecendo, mas eu falo assim, Deus, eu não vou entrar nessa vaidade aí não. Tá? É melhor ter paz do que ter razão. Excelente, Priscila. Excelente. É justamente isso. É melhor ter paz do que ter razão. É isso. Vamos lá para o capítulo 3. Deixa eu voltar aqui. Pronto, vamos para o 3? Assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saul foi se enfraquecendo. Vamos lá aos pontos do 2 Samuel capítulo 3. A guerra continua, né? A guerra é contra a casa de Saul e a casa de Davi. Enquanto isso, Davi ele vai se fortalecer e a casa de Saul se enfraquece. O capítulo ele vai girar em torno de intrigas políticas. Eu vi que uma irmãzinha colocou aqui, quer ver, bem em cima, ela tinha falado que estava acontecendo igual na Rússia e Ucrânia. Estamos vendo isso há anos. Justamente isso. Eu vi agora a foto de um rapaz, um soldado, não vou saber falar o nome dele, mas um soldado que foi solto, um ucraniano que foi solto de um cativeiro na Rússia. Gente, que tristeza. Que tristeza. Marcas de muita violência, marca de desnutrição. Ali eu vejo só doença. É triste, muito triste. Estes são os filhos de Davi:
que nasceram em Hebrom. O mais velho era Amnon, filho de Ainoam, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maca, filha de Maaca, né? Filho de Talmai, rei de Gessur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Zefatias, filho de Abiatal. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses eram os filhos de Davi. E nasceram em Hebrom. Abner une forças com Davi. Vamos lá. Enquanto continuava a guerra entre a família de Saul e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter relação com uma das suas concubinas, concubina de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aiá. Abner ficou furioso com as palavras de Isbosete. Por acaso sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? Gritou ele. Depois de tudo que eu fiz para o seu pai Saul e pela família e pelos amigos dele, ao não entregar você a Davi, minha recompensa é ser acusado por causa de uma mulher? Que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo o que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi, tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte de Berseba ao sul. Isbosete não se atreveu a dizer nem mais uma palavra, pois teve medo do que Abner poderia fazer. A gente está vendo aqui que Abner não era qualquer soldado. Abner não era qualquer comandante, mas Abner era um comandante influente. E ele fazia a cabeça do povo. Pelo que eu estou entendendo aqui e vendo, Isbosete não tinha tanta influência assim. Ele era filho de Saul, mas ele não tinha tanta voz diante do povo. Quem fez ele rei foi Abner. E agora Abner está sendo acusado de ter se deitado com uma das concubinas de Saul. E aí ele tá bravo, furioso, dizendo, Isbosete, como assim? Eu te coloquei no reino, né? Fiz com que Israel reconhecesse você como rei. Diante de tudo que eu fiz para você, para o seu pai, você tá me acusando por conta de uma mulher? Né? Ele tá aqui com o ego bem ferido. Eu não sei, né? Vocês aí que estão do outro lado, que convivem com homens perto, isso aqui é uma coisa que deixa um homem ferido, homem magoado, chateado. É você falar coisa que ele não é, né? É você falar assim com um cara, você não é homem? Fala isso para um homem, pra você ver o tanto que ele fica bravo. Quê? Não sou homem, não? É falar, acusar ele de coisa que ele não é. Homens, eles têm essa questão, né, de manter a honra, de manter firme a sua posição. Então, quando um homem ele é acusado de coisa que ele não fez, ele fica muito bravo. Isso é real. Abner, ele propõe aqui transferir o reino para Davi, reconhecendo que Deus havia escolhido Davi. Nós vamos ver isso no versículo 18. Continuando a leitura. Então Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: afinal, a quem pertence essa terra? Faça um acordo comigo e eu ajudarei a conseguir o apoio sobre todo Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei um acordo com você se, quando vier para cá, trouxer de volta a minha esposa Mical, filha de Saul. Lembra desse episódio, gente? Esse episódio aconteceu quando Davi lutou contra Golias. Saul tinha prometido dar a filha dele em casamento com o guerreiro que matasse o Golias, né, o gigante. E Davi mata ali o gigante e ele recebe Mical como esposa. E ele era genro de Saul e vive muito tempo na casa de Saul. Só que Saul começa a perseguir ele foge e quando ele fugiu, Saul acabou dando Mical para outro homem. E aí ele tá falando assim: Abner, ok, eu aceito um acordo com você, mas eu só aceito esse acordo se você trouxer Mical de volta para mim. Eu creio que ele foi apaixonado por Mical,
Pode ser que não era um amor, tipo, nossa, avassalador, não era aquele amor todo, mas ele tinha um amor por Mical. Porque a primeira coisa que ele pede para ser restituído a ele é a esposa dele, Mical. Talvez um primeiro amor, não sei, mas ele gostava muito de Mical. Porque ele pede para trazê-la de volta. E ele tinha tantas outras mulheres. Uma das mulheres que eu mais admiro que Davi teve era Abigail. Lembra de Abigail? Abigail, aquela que era esposa de Nabal, que resolveu o conflito entre Nabal e Davi. E quando Nabal morre, Davi pega Abigail como esposa. E eu olho para Abigail, eu vejo uma mulher tão submissa, uma mulher tão sábia, uma mulher que busca a Deus. E ele está aqui queixando e querendo Mical. Davi enviou a seguinte mensagem a Isbosete, filho de Saul: devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela, com prepúcios de 100 filisteus. Então Isbosete mandou tirar Mical de seu marido, Palti, filho de Laís. Palti a seguiu até Baurim, chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse: volte para casa. E ele voltou. Triste, né? Isso aqui para mim é triste. Por quê? Tinha 15 anos que Davi estava fora. E nesses 15 anos, Mical se casou com uma outra pessoa. E quando ela se casou com essa outra pessoa, eu imagino que essa outra pessoa também se apaixonou por ela. E aqui agora ela está num contexto onde ela não pode escolher o que ela tem que fazer. Eu entendo o direito de Davi, que ela era dele, e talvez ele a conquistou, e por isso ele achava que ele tinha o direito. Mas do outro lado também tinha alguém que já era apaixonado por ela, né? E a Abner tá falando com o marido dela: olha, pode voltar, que agora Mical vai para Davi. Que tristeza, né? Era muito triste naquela época as mulheres não poderem escolher com quem elas iam ficar. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhe disse: faz algum tempo que vocês querem declarar Davi, seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse: escolhi meu servo Davi para livrar meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Isso é o que Abner está declarando para o povo. Ele está falando assim: povo, Deus escolheu Davi, vamos deixar ele reinar. Abner também falou com homens de Benjamim, depois foi para Hebrom para dizer a Davi que todo o povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi o recebeu com grande banquete. Então Abner disse a Davi: deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar meu senhor, o rei. Farão uma aliança com o Senhor para que reine sobre eles, e o Senhor governará sobre tudo que seu coração desejar. Davi se despediu dele e Abner partiu em paz. Abner é assassinado por Joabe. Contudo, logo depois que Davi despediu Abner em paz, Joabe e alguns soldados de Davi retornaram de um ataque, trazendo muitos despojos. Quando Joabe chegou, foi informado de que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei, que havia despedido em paz. Joabe foi até o rei e perguntou: o que o senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O Senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo que o Senhor anda fazendo. Então Joabe saiu depressa de Davi, enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e trouxeram de volta, sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou em Hebrom, Joabe chamou para um lado, junto do portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então apunhalou-o no estômago e matou para vingar da morte de Azael, o seu irmão. Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou: juro pelo Senhor que eu e meu reino somos para sempre inocentes desse crime contra Abner, filho de Ner. Nem essa culpa permaneça sobre Joabe que esta culpa permaneça sobre Joabe e sua família. Que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha um fluxo
ou lepra. Olha que perigo, eita Deus. Que use muletas, que morra pela espada, ou que tenha que mendigar alimento. Assim Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, pois ele havia matado Asael, seu irmão, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todos que estavam com ele: rasguem suas roupas e vista pano de saco. Lamentem a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou um canto fúnebre. Acaso Abner deveria morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Não foi assassinado, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez a mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral, e todos insistiram para que ele se alimentasse. Mas ele havia feito um voto: que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Seu voto agradou muito o povo. De fato, aprovaram tudo o que o rei fazia. Assim, todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus oficiais: não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? E embora eu seja o rei ungido, esses dois filhos de Zeruia, Joabe e Abissai, são fortes demais para que eu o controle. Que o Senhor retribua a esses homens maus por sua maldade. E assim a gente termina o capítulo 3. Davi ele vai lamentar a morte de Abner, e ele deixa bem claro que a atitude dos filhos de Zeruia foi errado, né? Como é que chama? Os filhos da Zeruia? Esqueci. Abissai e Joabe. Eu creio que era inevitável, né? Porque Abner tinha matado seu irmão. Mas o irmão foi chato, né? Porque ele falou assim: olha, para de me perseguir, Azael, porque eu vou te matar se você continuar me perseguindo. E Azael continua perseguindo, Abner mata ele, e agora os irmãos de Azael vinga por ele. Gente, coisas que nós precisamos aprender. A nossa vida não é feita por vingança. A nossa justiça, ela vem do Senhor. Não queira agir pela sua mão, não queira retribuir a maldade que fizeram para você. Não queira, sabe? Escolha confiar e depender do Senhor. Davi, ele teve por várias formas de fazer vingança por suas próprias mãos, de querer trabalhar na força do seu braço, mas ele não fez. E nós vamos ver o tanto que Davi, ele vai sobressair no seu reinado, né? A gente vê que ele teme muito a Deus. O tempo todo Davi, ele está falando assim: vamos chorar pela morte de Saul, vamos chorar pela morte de Abner. Era alguém que sentia, era alguém que detestava a injustiça. O que fez esse comandante? Perdemos hoje um grande comandante. Não era alguém que guardava rancor. Por quê? Porque Davi vê que Abner era comandante da família de Saul. E foi Abner que propôs uma guerra contra a família de Davi. Na guerra civil onde Azael morre, quem comandou essa guerra era Abner. E Davi poderia falar assim: sai fora, Abner. Não vou fazer acordo nenhum agora com você. Agora que te enxotaram da casa de Saul, você vem correr para mim e procurar refúgio aqui? Não, não. Mas Davi não tem isso. Vou dizer para você, uma das maiores marcas e um dos maiores problemas da vida de uma pessoa é a orfandade. Quando alguém se sente órfão, ela tem necessidade de controlar, ela tem necessidade de se vingar, de não ficar por baixo, ela tem problema de se ofender. O dia que nós vencermos essa maior raiz, que é a orfandade, nós vamos reinar com o Senhor. É por isso que Cristo ele vem falando assim: olha, eu não deixarei vocês órfãos. Porque eu acho que Cristo já sabia ali o problema que a orfandade traz. Essa raiz de orfandade,
é que faz a gente não querer ficar no prejuízo. É que faz a gente querer o tempo todo rebater e discutir e querer ter a última palavra na discussão. Não. Resolve com ok, com tá bom, com você tem razão. Não tá tudo certo. Tira essa raiz de orfandade que está instalada dentro de nós. Sabe? Tira isso. Eu luto para vencer isso todos os dias da minha vida. Porque eu tenho uma necessidade absurda de manter o controle da situação. E toda vez que eu me pego tentando controlar, eu falo assim, sai, Raira, dessa raiz de orfandade. Para, abandona isso. Davi, ele era o filho mais rejeitado do seu pai. A gente vê o nível da rejeição de Davi quando ele é ungido rei. Que o Samuel pergunta para ele assim, o profeta fala assim, mas seus filhos acabaram? Só tem esses? Porque não é esses o que o Senhor está escolhendo. E aí o pai dele fala assim, tem Davi, Davizinho, tá lá no campo, cuidando das ovelhas. E aí quando a gente vê os irmãos de Davi guerreando, lá no contexto de guerra, e o pai dele fala assim, Davi, vai levar comida para os seus irmãos que estão na guerra? O irmão vira e fala assim, o que você está fazendo aqui? Volte para casa para cuidar das poucas ovelhas que meu pai te confiou. Ser pastor de ovelha não era uma tarefa vista, bem vista, sabe, vangloriada. Não tinha honra em ser pastor de ovelha. Era uma tarefa ruim. Era como se hoje fosse uma das piores profissões que tivesse. Triste, muito triste. Bom mesmo naquela época era ser guerreiro. E Davi era pastor de ovelhas. E é esse pastor de ovelhas, excluído pelos irmãos, não lembrado pelo pai, totalmente franzinho, sem vista nenhuma, que Deus escolhe para reinar. E aí, quando a porção de Deus vem sobre Davi, ele se torna um grande homem de Deus, um guerreiro valente, não tem medo de nada, ousado, honrado pelo povo. Mas ele não deixou a raiz de orfandade reinar sobre ele. Ele não dá respostas de um órfão. Davi não dá. Não dá resposta de um órfão. A partir do momento que Deus entrou na vida dele e falou, Davi, eu tô te escolhendo. Davi caminhou sobre aquela palavra e ele falou, Deus, eu não tenho que temer ninguém. Eu não preciso me preocupar com isso. Porque eu vejo que o Senhor está comigo. Acabou. E acabou. Então não permita que essa raiz de órfão permaneça sobre a sua vida. Vença essa raiz de orfandade. Aprenda a ficar no prejuízo. Jesus já disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Não está órfão. Esse é um assunto que tem que falar o tempo todo. É o assunto do meu livro, orfandade. É uma das coisas que eu preciso colocar para fora e eu fico postergando e não coloco. Preciso colocar para fora. Nós precisamos vencer essa orfandade em nome de Jesus. Amém? E assim a gente termina o nosso devocional de hoje. Lemos 2 capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4, capítulo 2 e o capítulo 3. E tiramos aqui várias lições, né? Guerra entre duas casas, as esposas e o filho de Davi. Abner rompe com Isbosete e procura Davi. Joabe mata Abner e Davi lamenta a morte de Abner. É isso. Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Tem alguém que chegou aqui pela primeira vez? Bora tomar um cafezinho, bora tomar um cafezinho. Aproveitar que tá quentinho. Cleide, seja bem-vinda, Cleide. Tamires também, Rosa. Deixa eu ver. Cleide, Tamires, Rosa, Jaque. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Blenda. Deixa eu ver quem mais. Tem estúdio. Aqui eu não vou saber falar o nome.
Coisa boa ter vocês por aqui, viu? Sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Nós temos live toda segunda, quarta e sexta. Depois me conta como vocês chegaram por aqui, como chegaram, caíram na live. Que Deus abençoe a casa de vocês. Aqui é um cantinho para a gente ser amigas, para a gente... Nájila, seja bem-vinda, Nájila. Aqui é um cantinho para a gente poder bater papo sobre a Bíblia. Eu não sou uma mestre na palavra, mas eu amo ensinar com amor, eu amo liberar o arroz com feijão sobre a vida de vocês. Ana, não falei de livro, não falei? Falei que eu preciso escrever um livro. Ai, gente, coisa boa. A vida sentimental é uma das áreas que o inimigo mais ataca o povo de Deus. Foi o que eu percebi. Desde Sara. Pesado, né? Estou querendo iniciar um estudo bíblico. Alguma dica? Nossa, dica para estudo bíblico. Eu tenho o hábito de estudar, por exemplo, se eu vou falar assim, eu quero estudar sobre Romanos. Eu vou lá no Google e pesquiso Romanos, estudo panorâmico. Começo pelo Hernandes Dias Lopes, amo estudar, fazer estudo panorâmico. E hoje eu estudo com a Bíblia comentada, sabe? São vários estudos que o Rodrigo Silva ele já deixou pronto. E aí eu vejo o panorama de cada livro e depois eu vou detalhando. Cliquei sem querer, mas tudo tem um propósito. Hoje Deus falou muito comigo. Gracinha, Tamires, coisa boa. Seja bem-vinda por aqui. Fico feliz. Acho que ela quer saber o versículo e o capítulo que você leu. Hoje eu li 2 Samuel, capítulo 2 e o capítulo 3. É isso, turma abençoada. Mão no coração, feche seus olhos e diga assim, Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra, que ela possa germinar em meu coração, produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo na tua palavra. Deus, que nós possamos mesmo estar enraizados, Pai, nesta palavra, que ela possa germinar em meu coração, no coração das minhas irmãs e irmãos, que no tempo certo ela venha florescer. Pai, nos ensina a ler a tua palavra, ouvir, Pai, ouvir a tua palavra, não apenas escutar, mas ouvir, colocar em prática, porque aquele que ouve as tuas palavras e pratica é semelhante a um homem que plantou que fez a sua casa numa rocha. E quando a chuva forte vem, sobe-se os mares, a casa não balança, não se abala. Pai, nos livra de ouvir a tua palavra e não praticar, porque nós não queremos ser o homem que construiu a casa sobre a areia, que no tempo da tempestade as ondas vêm e derrubam essa casa. Nos faça permanecer firmes. O que vai falar se essa palavra está entrando no nosso coração e criando raiz ou não, é quando a adversidade vir, Pai. Quando a adversidade vir, é que vai mostrar aonde a nossa fé está firmada. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, firma a nossa casa na rocha, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Sou sua seguidora, mas nunca consegui ver tuas lives. Amei, Deus abençoa. Que alegria, Jaque, fico feliz. Seja bem-vinda sempre por aqui. Gente, isso que eu falei é muito sério. Em oração me lembrei da passagem que diz que aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não as colocam em prática é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. No tempo da adversidade vem e ele não consegue suportar, tá? Então tomem cuidado, ouça a palavra e coloque em prática, tá? Um beijo gigante no coração de vocês. Vou colocar lá um bate-papo hoje no grupo da mesa. Para vocês que estão chegando agora, lá no meu link na bio, tem um grupo que chama Enxergando as Escrituras. Lá eu mantenho uma comunicação com vocês, sabe? Falando do dia que tem live, o dia que não tem. E qualquer comunicado eu passo por lá, tá bom?
Beijo, Deus abençoa. E para quem está no grupo da mesa, eu quero a ajuda de vocês hoje. Quero muita ajuda, tá? É isso, beijo.